Fala galera, beleza? Professor Wagner Araújo aqui com vocês para mais uma aula. Aula de hoje, equação do segundo grau, parte 1. Beleza? Definições e forma incompleta. Então, se você estiver aqui pela primeira vez, convido a você a estar se inscrevendo no canal, curtindo esse vídeo, compartilhando, ativando o sininho, é claro, porque só assim o YouTube consegue entender que esse vídeo é legal e acaba mandando ele para outras pessoas, beleza? E antes que eu esqueça, muitas pessoas aqui nos comentários e às vezes até pelas redes sociais me perguntam se eu dou também uma assistência em física, né? Eu, no momento agora, eu estou focado mesmo na parte de matemática, então eu sempre indico para essas pessoas o canal do meu amigo Hugo Leonardo, professor Hugo Leonardo. Vou deixar para vocês um cardzinho aí, valeu? Então, tendo qualquer dúvida em física, é só você acessar lá, que com certeza ele vai te ajudar, valeu? Então, começaremos aqui a nossa aula, né, sobre equação do segundo grau, né, primeiramente pela definição. Então, vem cá. Chamamos de equação do segundo grau toda equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são chamados de coeficientes. Então, galera, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que esse valorzinho que fica na frente do x² é o coeficiente a. O valor que fica na frente do x sozinho aqui é o coeficiente b. E o elemento que nós chamamos aqui de termo independente, ou seja, o termo que não fica acompanhado do x, é o valor de c. Então, esses valores a, b e c, eles são amarrados para cada um tipo, tá? Então, quem acompanha o x² é o a, quem acompanha o x sozinho é o b, e quem não está acompanhando o x, ou seja, o termo independente de x, esse cara é o c. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu pego uma equação do tipo 3x² mais 5x mais 8 igual a zero. Daqui a gente consegue definir que o valor de A é igual a 3, que o valor de B é igual a 5, que é esse carinha aqui, e o valor de C é igual a 8. Tranquilo? Se eu pegar um outro exemplo aqui, se eu pegar, por exemplo, menos 5x mais 2x² menos 7 igual a zero, a gente consegue definir aqui que o valor de A é igual a 2. Por que que é 2? Porque eu disse para vocês que o A é o cara que acompanha o x². E aqui, quem está acompanhando o x²? O 2, percebe? Então, o A é 2. O B é quem acompanha o x, ou seja, menos 5. Nós acompanhamos sempre o sinal também, tá bom? Menos 5. Ah, professor, então por que aqui a gente não colocou o mais, né, de positivo? Porque a gente sabe que os números positivos eles podem ser representados colocando o sinal de mais ou não, o sinal de positivo ou não. Então, vou deixar um cardzinho para vocês aí sobre... Então, seguindo aqui, agora nós vamos verificar uma condição de existência. Então, olha só, para que uma equação de segundo grau exista, é obrigatório ter o coeficiente A diferente de zero, ou seja, o valor de A não pode ser zero, pois caso A seja igual a zero, a equação deixa de ser do segundo grau. Então, olha só, toda equação de segundo grau ela é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Isso aqui é uma forma completa da equação de segundo grau. A condição de existência aqui fala que esse valor aqui, que é o valor de A, ele tem que ser sempre um valor diferente de zero. Por que que esse valor tem que ser diferente de zero? Porque se o valor de A for zero, nós vamos passar a ter 0x² mais bx mais c igual a zero. 0 vezes x² dá zero, então isso aqui vai morrer. E a nossa equação, que era isso aqui, vai passar a ser apenas bx mais c igual a zero, que é a representação de uma equação do primeiro grau. Tá vendo? Então, obrigatoriamente, esse valor de A aqui tem que ser sempre um valor
diferente de zero, porque se ele for igual a zero, no caso, nós vamos ter sempre uma equação do primeiro grau. Então, memoriza isso, tá? O A sempre tem que ser diferente de zero para que a equação do segundo grau exista. Então, continuando aqui, nós vamos agora para os tipos de equação do segundo grau. Então, galera, existem outros tipos de apresentação da equação de segundo grau. Tá? Vou voltar aqui em cima para definir com vocês bonitinho. Né? Esse modelo aqui, né, que nós vemos aqui, né, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, isso aqui é uma equação de segundo grau na forma completa. Beleza? Onde aparece todos os coeficientes ali. Agora, existem outras formas de se apresentar, né, equações do segundo grau, como, por exemplo, essas três aqui que nós estamos tratando. Só descer um pouquinho aqui para liberar o espaço aqui para a gente. Então, olha só, galera, eu separei aqui três tipos de equações do segundo grau. Todas essas três aqui estão na forma incompleta. Tá? Então, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto o terceiro caso aqui estão na forma incompleta, porque sempre está faltando pelo menos um coeficiente. Mas o que as três têm em comum? Nós temos que as três em comum sempre têm o coeficiente A. Beleza? Porque a existência dele, ou seja, ele ser diferente de zero, que faz com que essas equações aqui sejam do segundo grau. Beleza? Então, aqui segue algumas observações. Sempre quando nós tivermos uma equação do segundo grau, onde eu tenha uma equação desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx, a gente consegue concluir aqui que essa equação terá duas soluções, beleza? Onde uma vai ser o zero, vamos chamar aqui de x' igual a zero, e x, duas linhas, um outro valor k qualquer. Então, são duas raízes aqui, dois valores para x. Um x vai ser o zero e o outro x vai ser um valor qualquer. Tranquilo? Sempre quando nós temos uma equação incompleta desse tipo, onde eu tenho apenas o valor de a e o valor de b na minha equação. Agora, quando nós temos uma equação de segundo grau incompleta desse tipo aqui, né, nós vamos ter aqui duas raízes, duas soluções opostas. O que é ser oposta? Se uma for positiva, a outra vai ser negativa. Beleza? Então, isso aqui sempre acontece. Tranquilo? Desde que esse valor de C aqui seja um valor diferente de zero, tá? A gente está abordando aqui, sempre quando aparece o coeficiente, a gente está admitindo que esse coeficiente seja diferente de zero, ok? E agora, por último, o nosso terceiro caso, sempre quando eu tenho uma equação desse tipo, onde é apresentado para mim apenas o valor de A da minha equação, nós temos duas soluções iguais a zero. Então, as raízes, a solução dessa equação aqui vai ser zero. Tranquilo? Agora, uma coisa importante sobre solução. O fato dela ser do segundo grau é porque no coeficiente aqui, né, em cima da variável comum, que é o x, o maior expoente é o 2. Então, por isso, ela é do segundo grau. Agora, galera, para a nossa última parte dessa aula aqui, nós vamos resolver algumas equações. Então, vou descer um pouquinho aqui. Exemplos de como resolver cada caso daquelas incompletas que nós vimos ali em cima. Então, sempre quando eu tenho, né, uma equação onde é apresentado para mim o valor de A e o valor de B, isso quer dizer que eu preciso colocar o x em evidência. O que é colocar o x em evidência? Eu percebo que o x faz parte das duas parcelas aqui dessa equação. Então, eu vou colocar o x aqui do lado de fora. Colocando ele em evidência, se eu tenho x ao quadrado aqui, ficou um x aqui dentro ainda. Então, vai sobrar aqui para a gente 3x. Beleza? Aqui eu tinha 12x. Esse x veio aqui para fora. Então, sobrou o 12 aqui. Isso aqui vai ser igual a zero. Tranquilo? Agora, por que quando é em evidência fica assim? Porque se eu pegar x vezes 3x, volta para 3x ao quadrado. E se eu pegar x vezes menos 12, volta para menos 12x. Tranquilo? Agora, uma vez que eu coloco em evidência, a gente pode definir que esse cara aqui é igual a zero,
ou seja, x igual a zero. E também nós podemos definir aqui que 3x menos 12 também é igual a zero. Agora é só resolver essa equação para encontrar a outra solução. Pego o menos 12, jogo para lá, positivo. Vai ficar 3x é igual a mais 12. Pego o 3 que está multiplicando, passo dividindo. Então, x é igual a mais 12 dividido por 3. Então, nós temos aqui que x é igual a 4. Então, a gente conclui aqui que as soluções dessa equação do segundo grau na forma incompleta, tipo 1 aqui, é 0 e 4. Como eu disse lá em cima, eu disse que quando nós temos o coeficiente A e o coeficiente B sendo apresentado, uma das raízes é o zero e a outra é um valor qualquer. Agora, resolvendo o nosso segundo exemplo aqui, que se refere ao segundo modelo de incompleta, percebe que eu tenho o A, que é esse carinha aqui, e o C, que é o termo independente. Então é mole, ó, basta pegar esse carinha e jogar para lá. Vai ficar 5x ao quadrado é igual a zero, como passou para lá, mais 245. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 245 dividido por 5. Então, 245 dividido por 5 dá 49. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 49. Então, nós temos aqui que x é igual a raiz quadrada de 49. Então, a gente pode concluir que x é igual a mais ou menos 7. Por que é mais ou menos 7, professor? Porque é o seguinte, 7 vezes 7 dá 49. E menos 7 vezes menos 7 também dá 49. Vou deixar um cardzinho para vocês aqui em algum lugar nessa tela sobre operações com números inteiros, tá? Então, aqui a gente pode concluir que as raízes x pode ser 7 ou x pode ser igual a menos 7. Tranquilo? Descendo mais um pouco aqui para mais dois exemplos, para a gente finalizar a aula. Nós temos uma outra aqui, tipo 2 ainda, onde eu tenho apenas o coeficiente A e apenas o coeficiente C. Então, aqui eu vou ter menos 12x ao quadrado é igual a menos 1.200. Aqui era positivo, passou para o outro lado, negativo. Agora, eu pego esse menos 12 que está multiplicando x ao quadrado e passo dividindo. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a menos 1.200 dividido por menos 12. Sinais aqui iguais na divisão dá positivo. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 100. Assim, x é igual a raiz de 100. Logo, x vai ter como resposta mais ou menos 10. A gente pode concluir, então, que x pode ser 10 ou que x pode ser menos 10. Tranquilão, né, galera? E agora, o último exemplo, e o mais simples dele, que é o exemplo tipo 3, é quando nós só temos apenas o coeficiente A. Então, basta passar ele dividindo. X ao quadrado é igual a 0 sobre 5. Então, x ao quadrado é igual a 0. Então, x vai ser igual a 0. Professor, quantas raízes tem? Tem duas raízes, só que elas são iguais. Então, o x pode ser 0 e o x', que é a segunda raiz, também é 0. Tranquilo, galera? Então, ó, muito obrigado por ter ficado até aqui. Fico muito feliz. Se você de fato gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo. Tem o local para vocês poderem se inscrever. E isso me ajuda bastante, porque só assim o YouTube consegue entender que esse vídeo é legal e acaba mandando ele para outras pessoas. Valeu? Grande abraço do professor Wagner e até o próximo vídeo.